noite de sincera adoração por cristãos perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. Que alegria, amados irmãos, essa conferência preciosa que temos tido nesse fim de semana em nossa igreja, cujo tema é adoração e missões. Que o Deus eterno, meu sincero desejo como vosso pastor, desde quando idealizamos essa conferência há 2 anos atrás, quando convidamos o reverendo Hernandes e o reverendo Augustos, é que, de fato, o Senhor nos leve a ter as prioridades de Deus como as prioridades da nossa vida, para a glória e honra do nome de Jesus. E eu louvo a Deus porque, no meio dessa conferência, nós estamos numa série de sermões sobre as parábolas, e a parábola deste culto, desta noite, tem total relação, amados amigos e irmãos, com a bênção da conferência que fala de adoração e missões. E eu quero, então, convidar você para abrir comigo as Santas Escrituras, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 25. Mateus 25, eu quero convidar a igreja para ficar em pé. Mateus 25, nós vamos ler as Escrituras a partir do versículo de número 14. Mateus 25, a partir do versículo de número 14. Mateus 25, 14, nós vamos ler essa parábola tão preciosa da palavra do Senhor Jesus. Mateus 25, 14, assim diz a palavra do Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porquanto a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos ao Senhor. Bendito Senhor, nós nos humilhamos diante da tua excelsa presença. Deus eterno, eu quero te pedir que o Senhor glorifique o nome de Jesus na nossa vida. Pai, repreende todo ataque do diabo contra nós. Nós tivemos, ó Deus, uma conferência abençoadíssima, Senhor, mas eu vi Satanás tentando aparecer em alguns momentos, Senhor, para tirar o nosso ânimo, a nossa alegria e tirar a gente do sério. Mas repreende todo ataque do diabo contra nós em nome de Jesus. Ele não tem parte conosco. Ó Deus, ele não tem parte no meio desse povo. E ele não pode tirar a alegria que temos do Senhor Jesus. Pai, então, lava cada um aqui de seus pecados, Deus. Em nome de Jesus.
Nós tivemos, Deus, um fim de semana muito especial. Pai, o Senhor falou tanto conosco. Nós vamos ter que parar, meditar, revisar a nossa vida e ver se, de fato, nós temos colocado em prática tudo aquilo, Deus, que o Senhor trouxe ao nosso coração. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, fala a nossa alma. Glorifica o nome do Senhor aqui, Pai. Nos ajuda a cumprir o Teu chamado para nós. Em nome de Jesus, Senhor. E, ó Deus, eu sei que haverá um dia de acerto de contas. E nós queremos chegar naquele dia, Senhor, preparados para a glória e honra do Senhor. Pai, Tua Bíblia diz que eu não sei nem orar direito. E é verdade. Então, Deus, que o Espírito que está gemendo aqui dentro do meu peito, leve essa intercessão ao Cordeiro, que está aí, Senhor, sentado à Tua destra, pedindo para que o Senhor abençoe a igreja nesse momento. Pai, obrigado porque nós estamos ligados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com o céu da glória, a culto agora, nesse exato momento, no Teu reino celestial, e a culto no Teu povo ao redor do mundo inteiro. Então, Senhor, derrama graça sobre nós, alegria, que a unção do Espírito transborde em nossos corações, que nós continuemos a ser visitados por Ti. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, por Tua graça. Amém. Assentai-vos, queridos. Todo cristão deve ser um missionário. O nosso tema da conferência é adoração e missões. E quando eu cumpro a missão para a qual o Senhor me chamou, certamente o nome do Senhor será exaltado, adorado, glorificado, honrado sobre tudo e sobre todos, na terra e nos céus. Todo cristão deve ser um missionário. Não é somente o pastor, não são somente os presbíteros, não são somente os missionários transculturais, não somente os diáconos, não só o pessoal que canta na frente da igreja ou leciona na igreja. Cada um de nós tem um chamado intransferível, inarredável, de pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos aqui, ali e acolá, onde estivermos, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E nessa parábola, amados irmãos, tão preciosa, que está no sermão escatológico do Senhor Jesus, que tem o objetivo de ensinar como nós, filhos de Deus, temos que nos comportar entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nessa parábola, o Senhor nos mostra hoje um quadro e nos desafia a ser missionários abençoados. O Senhor nos apresenta um missionário abençoado. E o objetivo dessa palavra é que você, homem de Deus, lá no seu trabalho, lá na sua casa, seja um missionário abençoado. É que você, mulher de Deus, no seu lar, no seu trabalho, nesse mundo, seja uma missionária abençoada, em nome do Senhor Jesus. Que Deus faça de cada um de nós missionários abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Como ser um missionário abençoado? Em primeiro lugar, tenha consciência do seu lugar. Como ser um missionário abençoado? Tenha consciência do seu lugar, ou seja, tenha consciência do seu chamado. Olhe para a sua Bíblia, amado irmão. Nós vamos ler aqui versículos de número 14, versículo 15, versículo 16. Eu vou ler o 14, vocês o 15, nós todos o 16. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Vocês, irmãos. 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Tenha consciência do seu chamado. Irmãos, a parábola é maravilhosa. Este senhor aqui do texto, amados irmãos, que se ausenta do país é Jesus. Ele é poderosíssimo e domina sobre tudo, mas ele faz uma viagem longa, na qual vai ficar muito tempo. Mas ele não deixa de ser senhor de sua casa. E o texto nos diz, então, que, ausentando-se, ele chama seus servos e confia a cada um deles os seus bens. A um 5 talentos, a outro 2, a outro 1, segundo a sua própria capacidade. Você há de se lembrar comigo que um talento de ouro era equivalente a 20 anos de salário mínimo de um trabalhador comum. E um talento de prata equivalia a 1 ano de salário mínimo de um trabalhador comum.
Nós acreditamos, eu pessoalmente, que o texto fala de talentos de ouro. É uma imensa fortuna. Um talento, amado irmão, são 20 anos de trabalho. 5 talentos são 100 anos de trabalho. Então, amados amigos e irmãos, nós vemos aqui que o Senhor nos chama, nesses versículos preciosos, a ter consciência do nosso lugar, a ter consciência do nosso chamado individual. E ao ter consciência desse chamado, amados irmãos, nós precisamos reconhecer que nosso Senhor é generoso. Porque o texto diz que Ele se ausentou, Ele chamou os seus servos, Ele não tinha obrigação de nos dar nada. Já tendo nos dado a salvação de graça, já nos deu infinitamente mais do que merecemos. Mas Ele é tão bondoso, tão gracioso, que além de nos dar uma grande salvação, Ele nos dá dons, Ele nos dá habilidades espirituais, mas também nos dá talentos para que exerçamos, nos dá família, nos dá irmãos, nos dá igreja, nos dá trabalho, tudo para que o sirvamos com alegria. O Senhor é extremamente generoso. Meu irmão, eu mereci o inferno, você merecia o inferno. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você tem consciência do seu lugar, é porque você reconhece a generosidade de Deus com você, que te salvou, e além disso ainda te deu dons, talentos, habilidades, família, trabalho, igreja, o lugar em que você está no mundo, para glorificar o nome do Senhor. Mas então, irmão, ao ter consciência do seu lugar, você vai reconhecer que o Senhor é justo. Porque o texto diz, amados amigos e irmãos, que o Senhor chama a cada um desses servos e a um dá 5 talentos. A outro dá 2 talentos, e a um dá 1 talento, e diz o texto, a cada um conforme a sua própria capacidade. Amados irmãos, isso aqui é simplesmente maravilhoso, porque Deus mesmo é quem dá capacidade a cada um. Mas Ele chama um que tem habilidade para multiplicar e negociar 5 talentos, e dá a ele essa grande responsabilidade. Mas aquele que tem habilidade para negociar somente 2, ele vem e diz, meu filho, aqui estão 2, e ele vai negociar os 2. E aquele que tem capacidade para um só, recebe 1 e vai trabalhar para a glória e honra do Senhor, tem que trabalhar. Então, meu querido amigo e irmão, a gente tem que entender aqui que Deus é justo. Deus nunca vai pedir de você nada além da sua capacidade. E outra coisa, você não precisa ficar estressado com o número de talentos que Deus deu ao seu irmão. Porque se ele tem mais talentos do que você, ele tem maior responsabilidade do que você. Ele precisa trazer um resultado maior. Ele precisa frutificar. Se ele tem 5, tem que ganhar 5. Então, se você tem 2, não sinta dor de cotovelo, porque ele tem 5, porque você só tem responsabilidade de 2. E talvez você tenha um só, e fique assim, Deus, eu sou tão pobrezinho, o Senhor deu 5 talentos para o meu irmão, 2 para a minha irmã, eu tenho um só. Dá glória a Deus, varão. Você só tem que dar resultado de um só. Amado amigo e irmão, a gente tem que ter consciência de que Deus é justo. Deus nunca vai pedir de você, preste atenção, nada além dos dons, dos talentos, da educação, da capacidade que Ele te deu. Então você pode viver com alegria e servir o Senhor com seus talentos e dons, reconhecendo o seu lugar e o seu chamado. Isso é precioso demais, irmão. Sabe por quê? Porque isso tira a inveja do corpo de Cristo. Mas tira também do seu preso um ombro de dar resultados que você não tem a responsabilidade de dar. Talvez você goste muito de cantar, e você não tem o talento de muitas dessas vozes que estão aqui na frente hoje cantando. E você quer cantar, e você vai fazer aula de canto, e você vai se esforçar, e em nome de Jesus você vai conseguir, mas você nunca vai cantar, como aquele que recebeu o talento para isso. Mas você não precisa ficar preocupado com isso. Você vai cantar até onde Deus te deu, que o talento é a responsabilidade. E você tem que fazer o melhor com o que Deus te deu. Você não tem que ficar preocupado com o que Deus deu para o outro. Você tem que fazer o melhor com o que Deus te deu. Irmão, isso aqui é muito precioso. Se nós queremos ser missionários abençoados, nós devemos ter consciência da nossa responsabilidade. Nós devemos ter consciência do nosso lugar. Nós devemos ter consciência do nosso chamado. Não, amado irmão, não se preocupe com o chamado do seu irmão. Cuide bem do seu chamado e saiba o que Deus está fazendo na sua vida e cumpra tudo aquilo para o qual Deus te chamou em nome de Jesus. Irmãos, isso aqui é libertador. Certa feita, amados irmãos, um irmão que
esteve na nossa igreja, não está mais, chegou para mim aqui e disse o seguinte: pastor, eu fico muito chateado. Deus não gosta de mim, porque acontece o seguinte: por que Deus fez do meu irmão X rico e eu sou pobre? E aí eu, então, irmãos, vendo aquele irmão que faltava da igreja 1, 2, 3, 4 oportunidades, e eu virei para ele assim: sabe por que Deus fez pobre? Porque o seu irmão rico não perde uma oportunidade de estar aos pés da cruz, mas você que é pobre, se tivesse dinheiro, não ia nem aparecer aqui. E ele coçou a cabeça e falou assim: é pastor, é verdade. É verdade, pastor. Se eu tivesse o que o meu irmão tem, eu não sei se eu seria crente desse jeito. Mas, irmãos, a gente tem que ter consciência do chamado da gente. Senão a gente não consegue, irmão, trabalhar e você vai viver angustiado. Nesse fim de semana eu tive pregadores maravilhosos aqui. Hernandes, que é um dos melhores pregadores, irmãos, do mundo na atualidade. O único pastor da igreja presbiteriana do Brasil que pregou no púlpito de Calvino e no púlpito de Spurgeon. Só para você ter ideia. Uma bênção. Augustus, o maior mestre da nossa igreja hoje. Alexandre, amigo, abençoado, usado. Mas cada um tem um chamado. E cada um tem que prestar contas do chamado que recebeu. Irmãos, eu comecei a entender isso logo no começo do meu ministério. E quando eu comecei a entender isso, e isso é para mim, não é só para mim que sou pastor, é para você que é crente. Eu falei: eu vou sentar e vou fazer um documento para entender o que Deus quer fazer com a minha vida. Para entender qual é o chamado. Deus me chamou com um texto dizendo que eu tinha que ser pregador. Então, irmãos, eu sentei e fui estudando, fiz aí um seminário, fiz curso de liderança, fiz pós-graduação na área de liderança e coaching, fiz o curso de pregação, e aí um dia eu sentei, depois de trabalhar alguns anos, eu falei: vou escrever a filosofia de ministério. Eu preciso saber quem eu sou para eu fazer o trabalho do reino. Então, naquele dia, irmãos, Deus me mostrou, com tudo que já tinha acontecido, com os textos da Bíblia, com o que estava acontecendo no ministério, que Deus tem uma visão para mim. Quando eu cumprir a minha missão, eu serei um líder para a glória de Deus, um servo líder, que é instrumento de revitalização espiritual. Isso significa que o Senhor vai nos chamar para restaurar o que precisa ser levantado. E isso significa que eu creio que onde Deus nos colocar, a igreja vai crescer para a glória e honra do nome de Jesus. Seja numa pregação só, numa conferência, ou seja, na igreja em que eu tenho o privilégio de ser pastor. Mas aí, irmão, para desenvolver isso, eu sei qual é a missão, porque para chegar na visão, você tem que ter missão. A minha missão é pregar a palavra de Deus com todo o meu ser, com unção do Espírito, com fidelidade às Escrituras, ao maior número de pessoas possível. Mas para que eu desenvolva bem essa missão, eu tenho que ter prioridades, irmãos. E naquele dia eu estabeleci isso. E agora, se você me conhece um pouquinho, você vai olhar minha vida e vai analisar o trabalho no Chile, o trabalho aqui na nossa igreja. Primeira prioridade, amado irmão, da minha vida é conhecer a Deus através da oração, do estudo de sua palavra e do conhecimento, amado irmão. Segunda prioridade da minha vida, meu irmão, é pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Terceira prioridade da minha vida, amados irmãos, é cuidar da família que Ele me deu. Amado amigo e irmão, quarta prioridade da minha vida, servir no corpo de Cristo através de liderança, dando visão à igreja. Quinta prioridade da minha vida, amado irmão, capacitar e treinar pessoas para Deus. Sexta prioridade da minha vida, pastorear o rebanho do Senhor Jesus. Esse é o meu chamado. É isso que eu tenho que fazer. E eu parei para analisar esses dias, irmãos, para a glória de Deus. Tudo que aconteceu conosco na igreja que eu trabalhei em São Paulo, lá na igreja que a gente foi pastor no Chile, nas duas igrejas que nós plantamos juntos lá com aquela igreja, na liderança da equipe chilena, na revitalização da igreja do Chile, na revitalização que o Senhor tem dado à nossa igreja, para a glória dele. Tudo, irmão, é fruto do chamado que Deus deu para mim. Qual o chamado que Deus te deu? Para que Deus te chamou? Tenha consciência da sua responsabilidade. Essa esposa que Deus te deu é única. Você não tem que cuidar da esposa dos outros, tem que cuidar dela. Os filhos que Deus te deu são únicos. Eles são seu campo missionário. Cuide bem deles. A profissão na qual Deus te colocou não é um acaso. Deus tem um projeto na sua vida, nessa profissão, nesse lugar em que você está trabalhando, nesse momento, para a glória e honra do nome de Jesus. Os dons que você tem, os talentos que você desenvolve, o que você tem feito aqui na igreja, tem um projeto, tem um propósito. Qual é o chamado de Deus para você? Você não vai prestar conta sobre o chamado que Deus tem para mim. Você vai prestar conta sobre o chamado que Ele tem para a sua vida. Qual é a sua responsabilidade? Quais são os talentos que Ele te deu? Onde você está plantado?
Meu irmão, em nome de Jesus, se você quer ser um missionário abençoado, você tem que ter consciência de qual é a sua responsabilidade entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A sua responsabilidade como cristão diante do Senhor. A sua responsabilidade diante da sua família. A sua responsabilidade perante esta igreja. A sua responsabilidade no seu trabalho e no mundo no qual você vive. Meu irmão, se você tem consciência da sua responsabilidade, então você vai viver mais tranquilo. Você não vai ter dor de cotovelo, inveja de ninguém, nem complexo de grande autoestima, porque você saberá que tudo que tem você recebeu. Quem é que te faz sobressair, meu irmão? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Quando nós temos consciência do nosso chamado, da nossa identidade, do nosso lugar, não é por mérito nosso, foi porque o Senhor nos colocou onde estamos, nos deu os dons que temos e exige de nós as responsabilidades que Ele tem confiado em nossas mãos. Então, meu irmão, em nome de Jesus, qual é a sua responsabilidade? A gente precisa ter consciência da nossa responsabilidade para não se entristecer. Certa feita eu contei aqui, amados irmãos, a história daquele burrinho que levou Jesus para Jerusalém. Ele achou que ele era o Messias, o burrinho com o complexo de Messias. Porque ele entrou, amado irmão, no domingo, você se lembra bem de Ramos, Jesus mandou buscar o jumentinho preso na porta de uma casa, e os donos perguntam, por que soltais o jumentinho? E aí os homens disseram, os apóstolos, o Senhor precisa dele, vai mandar devolver depois, e eles deixaram o jumentinho ir. Então, amados amigos, Jesus montou no jumentinho, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento, e quando Jesus ia entrando em Jerusalém, as pessoas pegavam palmas, galhos de palmeiras, colocando no chão, e cantavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Eu não sei se eles cantavam que nem a gente que, Hosana, Hosana ao rei, mas eles cantavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E, amados amigos e irmãos, Jesus entrou naquele dia em Jerusalém. E o jumentinho foi para sua casa. E a Bíblia não diz isso, mas eu vi Tim Keller contar essa história e fiquei maravilhado. Não está na Bíblia, mas ele disse que o burrinho ficou maravilhado. Então, amado irmão, na segunda-feira ele falou assim, ontem eu entrei em Jerusalém e as pessoas colocaram palmas no chão, me aplaudiram, disseram, bendito que vem em nome do Senhor. Era um jegue mesmo, né? Então, amado irmão, então o que acontece? Ele foi entrando em Jerusalém e disse, hoje vamos cantar para mim de novo. E de repente ele entrou em Jerusalém e ninguém olhava para ele. E ele começou a zurrar e a dar coices, e as pessoas o ignoraram. Ele disse, não é possível, ontem cantaram para mim, ontem me exaltaram, me aplaudiram. Ele disse, já sei, vão para o mercado de Jerusalém. E as vielas do mercado, irmão, são muito estreitas. E o burrinho começou a zurrar, e as pessoas ficaram incomodadas. Por fim, ele até falou, ontem vocês cantaram para mim, disseram bendito que vem em nome do Senhor, e hoje vocês não me reconhecem, e alguém deu um tapa nele e falou, sai daqui, seu jumento! Pá! O burrinho voltou muito triste para a casa dele. E aí ele encontrou a mamãe jumenta. E a mamãe jumenta falou, meu jumentinho, por que você está tão triste? Mamãe jumenta, eu não entendo os seres humanos. Eles são muito complicados. Ontem eu fui a Jerusalém, mamãe jumenta, e eles, em grande multidão, faziam festa, colocavam as suas palmas no chão, me aplaudiam e cantavam, dizendo, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Mas hoje, mamãe jumenta, eu entrei em Jerusalém, e eles bateram em mim, cuspiram em mim, me escorraçaram, mamãe jumenta, eu não os entendo. E ela olhou para ele, ô jumentinho, burrinho, pobre jumentinho, ontem você estava montado por ele, hoje ele não estava com você nem ao seu lado, ontem você estava dominado pelo Rei Jesus, hoje você está sozinho e você precisa aprender que sem ele você não passa de um jumento. Eu também. Amados irmãos, nós devemos ter consciência do nosso chamado e da responsabilidade que temos para sermos missionários abençoados e viver uma vida que glorifica o Senhor. Que Deus faça de você um missionário abençoado, em nome de Jesus. Como ser um missionário abençoado, amado irmão? Tenha consciência do seu lugar, mas, em segundo lugar, disponha-se a trabalhar. Como ser um missionário abençoado?
Em primeiro lugar, tenha consciência do seu lugar. Mas, em segundo lugar, disponha-se a trabalhar. Olhe para a sua Bíblia, nós vamos ler agora o versículo de número 16 até o versículo de número 18. Versículo 16 a 18. Eu vou ler o 16, vocês o 17 e o 18. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Vocês 17 e 18. Disponha-se a trabalhar, meu irmão. Se você entendeu o amor de Deus por você, se você entendeu o tamanho da salvação que recebeu, se você tem a perspectiva de que tudo que de fato acontece na sua vida é graça, que você é pecador, que você não merecia o perdão de pecados, que você não merecia o amor do Senhor, que você não merecia essa esposa maravilhosa que tem, que você não merecia o seu marido e irmã, que você não merecia os filhos que tem, não merecia ocupar a posição que ocupa, não merecia nem sequer estar sentado nesses bancos dessa noite. Se você tem a consciência de que tudo que você recebeu é de graça, e que nunca ninguém te amou como Jesus, e que das mãos do Senhor ninguém te pode arrebatar, que o Filho de Deus deu a sua vida preciosa e eterna na cruz do Calvário, tendo a espada de Deus caindo sobre ele, quando grita, está consumado, morre e dá a vida por você. Se você tem consciência do perdão que recebeu, das bênçãos que tem recebido, você não pode mais viver para você. Você não precisa cruzar mais os braços. Mas a vida para você vai ter uma outra perspectiva. Você não é mais senhor de nada, você é servo de todos. E você vai viver agora, então, para servir ao Senhor, para trabalhar, para adorá-lo, para consagrar sua vida a Ele, durante cada dia da sua existência. Louvado seja o Senhor, meu irmão. Quando nós entendemos o tamanho da salvação que recebemos, então nós não vamos cruzar os braços, nós não vamos ficar ensimesmados, nós não vamos ficar preocupados como as pessoas reagem ao nosso ministério, mas nós vamos abrir o peito, vamos para a praça pública, vamos falar o nome de Jesus, vamos dar a cara a tapa, vamos colocar a nossa vida, vamos exaltar o Rei da Glória, vamos anunciar o seu amor, o seu nome, a sua bondade, a sua justiça, a grande salvação que Ele nos dá. Isso fazem os nossos queridos irmãos, que têm 5 talentos e 2 talentos. Eles entenderam o tamanho da salvação que receberam e saíram imediatamente a negociar. E por causa do seu trabalho, que tinha 5 ganhou mais 5, que tinha 2 ganhou mais 2. Mas, irmãos, há alguém que não entendeu a salvação. Há alguém que não entendeu o amor de Deus. Há alguém que acha que Deus é mau. Há alguém que tem medo de perder a bênção de Deus por causa de suas atitudes. Há alguém no meio do povo que recebeu 12 talentos, mas que não crê na bondade do Senhor. E esse homem, por não crer na bondade do Senhor, a Bíblia diz que ele abre um sepulcro, coloca ali o seu talento e vai viver a sua própria vida. Ele ouviu a mensagem, ele recebeu um presente, ele recebeu talentos, ele foi desafiado a dar a vida para o Senhor, mas ele diz, esse Deus é mau, eu não tenho tempo para isso, eu vou cuidar da minha própria vida, eu vou fazer o que se me der na cabeça, eu vou procurar felicidade nesse mundo, e ele abriu um buraco, sepultou tudo que Deus lhe deu, e foi viver a sua vida. Amado irmão, se nós entendemos o tamanho da salvação que recebemos, nós não vamos ficar de braços cruzados, mas nós vamos nos dispor a trabalhar. Irmão, para que a igreja cresça, a gente tem que trabalhar duramente. Para que o reino cresça, a gente tem que trabalhar duramente. Para ver nossos filhos aos pés da cruz e ainda contando muito com a misericórdia de Deus, nós temos que trabalhar duramente. Para termos um sustento digno, nós temos que trabalhar duramente, irmão. Nós não somos um povo que tem medo de trabalho. Nós não somos um povo que fica com os braços cruzados. No nosso hino diz que o Brasil está deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Mas nós, cristãos que moramos nesse país, temos que dar a nossa vida por amor de Jesus, para ver os brasileiros conhecendo o Salvador. Temos que dar a nossa vida, amados amigos e irmãos, para ver nossa família aos pés da cruz. Temos que dar a nossa vida para que os nossos amigos conheçam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que pode perdoar pecados. Ele é o único que reconcilia o homem com Deus. Ah, amados irmãos, nós temos que dispor-nos a entregar totalmente a nossa vida por amor daquele que deu a sua vida por amor de nós. Meu irmão,
Se você quer ser um missionário abençoado, disponha-se a trabalhar. Fale de Jesus. Anuncie o Evangelho de Jesus. Seja uma bênção na sua família. Você tem que dar testemunho do Evangelho que professa crer. E seja uma bênção onde Deus te colocou. Não perca a oportunidade, disponha-se a trabalhar. Paulo, falando sobre o crescimento da igreja de Corinto, irmão, nos explica que é necessário dar duro. Ele diz, eu plantei, o trabalho não foi fácil, irmão. A perseguição, a luta, a pedrada, a angústia, mas ele diz, eu plantei. E ele usa o ego no grego, ele podia falar só plantei. Mas ele quis ser enfático, ele diz, quem plantou fui eu. Deus usou, mas Deus usou a mim, ele falou. Eu plantei, mas não estou trabalhando sozinho, tem trabalho em equipe. Ele diz, Apolo regou, veio alguém jogou água, né? Alguém tem que suar duramente, mas outro tem que suar para regar. E aí o crescimento veio de Deus. Veja que é Deus quem faz crescer, mas Deus abençoa o trabalho. Deus não abençoa a preguiça. Deus não abençoa o pão do preguiçoso. Deus não abençoa a filosofia de deixar a vida me levar. Vida não! Deus abençoa, amado irmão, aquele que se dedica e faz render tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos. Então, amados irmãos, nós temos que nos doar para o reino de Deus. Esses dias alguém chegou para mim e falou, pastor, né? Você só tem 37 anos, seus colegas de 37 anos estão todos inteiros e você está com 37 anos e está acabado. Falou para mim desse jeito. Eu falei, obrigado pela sinceridade. Eu falei, meu irmão, mas é porque eu estou gastando minha vida para o Senhor Jesus. É um privilégio, eu estou acabado, estou arrebentado, né? É cedo, de tarde, de noite, para a glória de Deus, já há mais de 16 anos, né? Já cuido de igreja desde os meus 18 anos, irmãos, né? Já tem aí, para a glória de Deus, aproximadamente 20 anos. Isso aí faz o cabelo do cara cair, não é verdade? Traz umas gastrites para a gente, não é verdade? Mas é um privilégio imenso de dar sua vida por amor daquele que deu a vida por você. O que você tem feito com a sua vida? Meu irmão, eu gostaria de dizer para você que a melhor coisa que aconteceu na minha vida depois da salvação foi o dia em que Deus me mostrou que a melhor maneira que eu podia gastar minha vida era dedicá-la àquele que deu sua vida por amor de mim. Como é que você tem investido a sua vida? Você só tem uma vida, o que você tem feito dela? Você pode, amado irmão, doar a sua vida por amor daquele que deu a vida por você. Então pare de viver para si mesmo. Entenda que você precisa morrer para si. E que agora você vive não para si, mas vive para a glória daquele que te redimiu, que pagou os seus pecados da cruz, que sempre te amará, que dos braços do Senhor ninguém pode te arrebatar. Que venham dores, que venham lutas, que venham tempestades, o seu barco vai ficar firme, porque o capitão dele é Jesus, nosso Senhor. Meu amado irmão, em nome de Jesus, coragem. Não se preocupe com o aplauso dos homens. Não se preocupe, amado irmão, com a sua reputação. Disponha-se a trabalhar. Lembre-se bem, meu irmão, grandes bênçãos trazem consigo grandes responsabilidades. Grandes bênçãos trazem consigo grandes responsabilidades. Então, meu amado irmão, que você possa dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos, há alguns anos eu vi Ortiz, Juan Carlos Ortiz, um dos maiores predicadores do século XX, certo? Gustavo entendeu tudo, né? Um dos maiores pregadores do século XX. Daqui a pouco vão ter que botar, né, Paulão? Legenda aqui, né? Paulão tem uma história dessa aí para nos contar, só botar legenda. Então, amados irmãos, então a gente tem que entender que a gente tem que dar a vida pelo Senhor. E Ortiz, pregando com aquele jeitão argentino, alegre, meio misturado com espanhol, latino, italiano, Ortiz contou para nós a história de que certo homem chegou para o Senhor e disse assim, eu quero me converter. Jesus olhou para ele e falou assim, que história é essa de que eu quero me converter? Quem te converte sou eu, rapaz. Você não quer se converter nada, para com isso. Ele, não, senhor, eu quero me converter. Se você, fui eu que fiz você querer, então o que você quer? Ele falou assim, então, senhor, eu vim aqui, o que o senhor vai me dar? Não sou eu que te dou, não, rapaz, você que tem que me dar. Ele, mas o senhor que não dá? Ele falou assim, não, eu já dei a vida na cruz, mas se você quer ser meu, o que você tem para me dar? Ele, senhor, eu não sei o que eu posso te dar. Aí ele virou e falou assim, o que é essa chave na sua mão aí? Senhor, essa é a chave da grande empresa na qual eu venho trabalhando há 30 anos. Hoje eu tenho mais de 50 funcionários, eu sou um chefe exemplar, nós estamos tendo sucesso no mercado, tendo lucro ainda nos dias de crise. Então Jesus falou assim, me dá a chave da empresa. Mas senhor, eu vou ficar desempregado, me dá a chave da empresa. E aí, de repente, então, amado amigo e irmão, aquele homem, o senhor virou para ele, o que mais você tem para me dar? Senhor, eu não tenho mais trabalho, mas eu tenho uma grande casa, e lá tem 4 quartos, 3 suítes, me dá a chave da casa.
E agora, o que mais você tem para me dar? Senhor, agora eu sou um homem desempregado, um sem teto. Ele, não, mas o que são aqueles veículos ali? Ah, Senhor, é a Hilux do ano que eu tenho, Senhor. E é aqui, Senhor, aquela Mercedes-Benz preciosa que eu comprei depois de muito tempo. Jesus, me dá as chaves aqui. E aí, agora, o que mais você tem para me dar? Senhor, agora eu sou um pedinte miserável, não tenho trabalho, sou um sem teto, Senhor, e sou um homem que voltou a andar a pé. E Jesus olhou para ele, mas quem é esse povo aí que está com você aí? Ah, Senhor, essa é minha mulher e meus 3 meninos que o Senhor me deu. Então passa a mulher para cá, os meninos para cá. O que mais você tem para me dar? E, Senhor, agora eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho trabalho, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho família. Eu não tenho nada, Senhor. Jesus falou, então vem para cá você. Eu te perdoo, eu te limpo, eu te purifico. Agora, está vendo essa chave aqui? É a chave da minha empresa. Vai lá e abre minha empresa. E faz ela ter lucro. Mas não seja um murrinho, um canguinho, um miserável, safado. Pague os funcionários direito, seja digno. Estimule os seus funcionários a trabalharem com alegria. E você vai ver como a minha empresa vai ser abençoada. Faça dos seus funcionários seus parceiros. E você vai ver a bênção sobre a minha empresa. E eu quero dizer, pague também todos os direitos deles certinho, todos os dias, para que você entre perante a lei. Você me representa. A empresa é minha, administre direito. Mas também aqui eu quero te dar a chave da minha casa. Veja bem, você disse que tem 4 quartos lá. Um daqueles com suíte é do profeta. Quando o pregador vier, ele vai dormir lá, tá certo? Você vai botar um lençolzinho novo, caminha bonita, certo? Lugar para ele orar, para ele ser visitado por Deus e ele vai ser abençoado. E os missionários que vierem também. Outra coisa, aqui agora é a chave dos meus carros, tá certo? A Hilux é para carregar os irmãos para irem para a igreja, é para ir para a congregação na roça, é para fazer o meu trabalho, ela é minha, use para a minha glória. E outra coisa, deixe limpa, viu? Ela não tem que ficar suja a semana inteira, não. O carro de Deus é limpo, é bonito. Ô, Senhor, me ajuda a lavar meu carro, em nome de Jesus. Amados irmãos, mas aí então, o Senhor virou para ele e falou assim, toma aqui a chave dos meus carros. E outra coisa, eu quero te dar aqui essa mulher e esses meninos. Ela é minha filha, viu, rapaz? Trate ela direito, cuide bem da minha filha. Se você maltratar minha filha, eu sento a mão em você. Ô, Senhor, tem misericórdia. Ela é minha filha, cuide bem dela. E esses aqui são os meus filhos, dê bom testemunho para eles. Ore com eles, faça culto doméstico, leve para a igreja e seja um homem piedoso para que eles me vejam na sua vida e queiram seguir os meus caminhos. E outra coisa, está vendo a sua vida? Você me pertence. Você morreu para si. Você estava indo para o inferno e eu te redimi. Agora você tem que viver para mim. Pare de viver para si mesmo e viva para a glória e honra do nome de Jesus. Meu irmão, pare de viver para si. Pare de achar que a sua fortuna está nesse mundo. Viva para a glória de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Diga, Senhor, eu sou o teu servo. Eu vou abrir a minha boca para pregar o evangelho onde o Senhor me colocar. Eu quero ser uma bênção em tuas mãos. Eu não vou perder uma oportunidade. Esses dias, irmãos, nosso presbítero Carlito, que está ali, para a glória e honra do Senhor, foi com os pais dele lá em Goiânia. E ele tem aquela história lá, quem conhece ele, do cartão de crédito, né? Cada um evangeliza do seu jeito. Né? E ele tem lá, ele chega num lugar e fala assim, está vendo esse cartão de crédito? Ele paga a conta, não é? Mas tem um cartão de crédito que paga a minha conta celestial. A pessoa, o que é? O que é isso? Que loucura é essa? É Jesus que morreu para pagar os meus pecados. E ele parou, acho que foi no Jerivá, Carlão, foi? Foi no Jerivá, e aí ele virou para a mulher, entrou com essa história aí do cartão de crédito, falou assim, mas tem um cartão de crédito celestial que pagou os meus pecados. A moça virou, moço, eu estava tão desanimada hoje. Foi Deus que mandou você aqui para falar essa palavra para o meu coração. Meu irmão, você pode abençoar tanta gente. Eu, irmão, agora estou indo em todo lugar, todo lugar, se não tem oportunidade de ouvir, Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Jesus, eu estou abençoando o mundo inteiro. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. E depois que eu ouvi o pastor Jeremias falar, para não falar Deus te abençoe, eu parei de falar, eu estou falando Jesus te abençoe. Porque ele falou assim, se você falar Deus abençoe, o cara vai achar que Deus é Buda, Deus é santo, Deus é não sei o quê. Então fala logo, Jesus te abençoe. Porque ele é o Salvador. Meu irmão, você foi chamado para abençoar. Então sai daqui hoje falando assim, todo mundo que eu cumprimentar, Jesus te abençoe, 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 Jesus te abençoe. Disponha-se, meu irmão, a ser uma bênção nas mãos de Jesus. Outro dia eu contei aqui, de manhã nem todo mundo estava, mas que eu fiquei perplexo com a palavra do pastor Jeremias,
que ele contou que lá na igreja dele, perto da 8ª igreja, tem um grupo de negócios, assim, umas empresas, e ele chegou na porta da empresa e falou para a pessoa assim, vem cá, ele tem mania de sair orando nas empresas lá, e ele falou assim, moço, como é que você chama? Você é o dono desse negócio aqui, e eu queria saber se você quer receber uma oração, e o moço falou para ele assim, não quero não. Vocês crentes são demais, vocês têm mania de chegar orando nos lugares e depois fica pedindo proveito para tirar proveito das coisas aqui, não quero saber de você não. Não quero, o senhor é pastor? Ele falou assim, senhor não quero que o senhor ore aqui, não vai orar em outro lugar. Aí o pastor pegou na mão dele e falou assim, como é que é seu nome? Ele falou assim, José. Ele falou assim, então tá bom, José, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe sua mulher, que o Senhor abençoe seus filhos, que o Senhor te encha do Espírito Santo, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor prospere seu negócio, que o Senhor reine sobre a sua vida. E aí ele virou e falou assim, o senhor, pastor Jeremias? A fama do pastor, né? Ele falou assim, eu sou. Ele falou assim, minha mulher vai lá na igreja do senhor e fala do senhor o tempo todo, eu morro de ciúmes. E aí contou quem era a mulher, aí ele foi e falou assim, larga de ser besta, eu sei quem é a sua mulher, ela senta lá naquele lugar, ela fica triste sozinha, você devia tomar vergonha de sua cara, ir para a igreja no domingo, ficar lá com sua mulher e adorar a Deus. Toma jeito, rapaz, Deus quer abençoar a sua casa, vem para a igreja adorar o Senhor Jesus. No domingo o cara estava lá e nunca mais saiu da igreja. Irmãos, nós temos que entender que Deus nos chamou para representar o Senhor nesse mundo. Então vamos trabalhar, irmão. Sacode a poeira. Certo? Não é ficar cantando Ivete Sangalo, poeira, 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 balançar a poeira. Não, sacode a poeira, em nome de Jesus. Sacode a poeira e vai pregar o evangelho. Amém, meu irmão? Você é uma bênção em nome de Jesus. Disponha-se a trabalhar. Você é um missionário abençoado? Como ser um missionário abençoado? Tenha consciência do seu lugar, disponha-se a trabalhar. Mas, em último lugar, o texto nos diz, prepare-se para o acerto de contas. Prepare-se para o acerto de contas. Repita comigo, vamos lá? Prepare-se para o acerto de contas. Leia para mim o versículo 20, irmão. 1, 2, 3. Você vai ler para mim. Pode ler. Interessante que eu falei assim. Espera aqui só um pouquinho. Era o 20, eu falei assim, pode ler, irmão, e só as irmãs começaram a ler. Ué, tem uma crise de identidade aqui. Pode ler, irmão e irmãs agora, tá certo? Vamos ler, versículo 20, todo mundo, vamos lá? Então... Não é o 20 não, eu errei, 19, vamos lá, desculpa. Vamos lá, 19, 1, 2, 3. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Depois de muito tempo. É igual o Shrek, né? Faroe. Lugar muito longe. Depois de muito tempo. Voltou o senhor daquele servo. Passou um tempão, irmãos. É verdade, né? Já passou mais de 2000 anos, né? E ele está aí para chegar. E eu creio que ele está chegando logo. Louvado seja o Senhor. E aí, então, meu irmão, mas o diz passou esse tempo todo. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos, disse, e ajustou conta com eles. A expressão no grego é juntou as contas. Juntou o dinheiro, vamos sentar aqui, vamos somar, vamos dividir, vamos acertar tudo aqui. Irmãos, haverá um dia de acerto de contas. Há um dia de acertar as contas, irmãos. Nós estamos vivendo a vida de qualquer jeito, achando que a vida é sua, falando do jeito que você quer, com quem você quer. Preste atenção, vai ter um dia de acerto de contas. E no dia do acerto de contas, irmãos, o que o Senhor nos revela? O Senhor nos revela o que é a fidelidade. No dia do acerto de contas, Ele vai mostrar para nós quem foi fiel. Mas Ele ensina para nós que fidelidade é multiplicação. Sabe por quê, meu irmão? O texto diz aqui, olha, preste bastante atenção. Aquele que tinha 5 talentos, saiu para ganhar outros 5, e ele disse, Senhor, tu me deste 5 talentos, ganhei outros 5 talentos, toma aqui os 10, Senhor. E o Senhor diz para ele, muito bem, servo bom e fiel. Aquele que tinha 2, Senhor, tu me deste 2, ganhei mais 2, toma aqui os 4. E o Senhor diz para ele, muito bem, servo bom e fiel. No dia do acerto de contas, a gente aprende que fidelidade é multiplicação. Muitas vezes, nós presbiterianos fazemos bem nisso, nós achamos que fidelidade é guardar a herança, é guardar as nossas confissões, né? Nós temos que respeitá-las, porque elas explicam as Escrituras, mas elas não são a autoridade da igreja é a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos então que guardar a herança, mas não é só isso não, meu irmão. Se você ficar só guardando a herança, Jesus vai perguntar, por que você fez com tudo que eu coloquei em sua mão? Fidelidade não é só guardar a herança, não. Fidelidade é multiplicar a herança. Fidelidade é pegar o que Deus colocou na sua mão e dobrar para a glória e honra do nome de Jesus. No mínimo.
Fidelidade é multiplicação. Fidelidade não é sentar no banco e dizer, eu sou presbiteriano de 5ª geração. E daí, meu irmão? E daí? Fidelidade é ser uma bênção nesse mundo. Fidelidade é representar Jesus. Fidelidade é ser o melhor marido que você puder. Fidelidade é ser o melhor pai que você puder. Fidelidade é ser o melhor funcionário da sua empresa. Fidelidade é ser um pregador do evangelho onde você for. Fidelidade é ser uma testemunha viva de Cristo Jesus. Fidelidade é se parecer com o Senhor. Fidelidade não é guardar. Fidelidade é multiplicação, diz o Senhor Jesus. Não está na hora de começar outro culto, não. Está não, graças a Deus. Fidelidade é multiplicação. O que você tem feito com o que Deus colocou na sua mão? Meu irmão, eu me pergunto hoje, Cleuzinha sabe disso todo ano, eu falo, minha mulher é uma mulher mais madura, depois que está casada comigo, cada ano mais na presença de Jesus. Ela conhece mais o Senhor, ela tem visto a fidelidade do Senhor, ela vê os milagres do Senhor, e ela tem o compromisso de não deixar Jesus, por causa da bênção que eu como marido também tenho sido na vida dela. Meus filhos amam ou não amam o Senhor? Por causa do meu testemunho, da minha oração, da minha vida diante de Deus. A igreja que o Senhor me confiou está sendo abençoada ou não? O lugar que eu tenho servido, na minha cidade, na minha denominação, tem sido bênção ou não? Meu irmão, meu Senhor não é brincadeira não, Ele é o dono de tudo. E no dia final eu tenho que chegar para Ele com o dobro das coisas que Ele me deu. E vai ser um privilégio. Então pare de empurrar com a barriga. Pare de viver para você. Para Jesus, fidelidade é multiplicação. Mas, amado irmão, o Senhor disse de maneira maravilhosa, que emociona meu coração, que fidelidade será recompensada. Ah, meu irmão, eu e você não merecemos recompensa nenhuma. Mas se nós formos fiéis em tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão, no último dia, o Senhor vai dizer para nós, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Irmão, no dia do ajuste de contas, a gente vai ver que fidelidade é recompensada. Irmão, ser crente não é fácil. As tentações do mundo são intensas. O diabo arma contra a sua vida todos os dias. É muito difícil ter uma vida piedosa dentro de casa, fora de casa, na igreja, no mundo. Mas, meu irmão, seja fiel à recompensa. Eu estava meditando nesse texto esses dias, irmão, ser presbítero não é fácil. Ser diácono não é fácil, trabalhar na igreja não é fácil. Você encontra pessoas rebeldes, que não querem saber do evangelho, que preferem escolher o pecado, e você as pastoreia e volta para casa chorando. Mas o Senhor vai te recompensar em nome de Jesus. Você encontra pessoas cabeça duras, rebeldes, que não amam o Senhor, a sua palavra. Mas você encontra muita gente boa, como a maioria do rebanho é, viu? Vocês são gente fina demais, eu amo vocês com todo o meu coração. Mas, meus irmãos, mas no dia final, você vai ouvir, em primeiro lugar, a primeira recompensa, o reconhecimento celestial. Homens podem não te reconhecer, podem não apertar sua mão, podem não te honrar como deveriam, mas você vai ouvir no dia final, muito bem, servo bom e fiel. Não existe nada que pague isso nesse mundo. Reconhecimento celestial. Segundo lugar, responsabilidade aumentada é a recompensa. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Isso já vale para aqui. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Mas na glória mais ainda. Se você foi fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Já contei para a igreja alguns dias atrás, que Clauzinha virou para mim e falou assim, no céu você vai ser desempregado, porque lá não vai ter pecador, como é que você vai pregar? Eu falei, não sei, Jesus vai me botar na praça, eu vou anunciar que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, infinito, glorioso, salvador, santo, aleluia! Eu vou trabalhar no céu, irmão, minha responsabilidade vai ser maior. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, o texto, além de falar sobre isso, há uma outra recompensa que é a alegria no Senhor. O texto diz, entra no gozo do teu Senhor. A alegria da intimidade. Você vai ver Jesus face a face, santo varão. Se você for perdoado, você vai olhar nos olhos dele. Você vai poder abraçar os pés dele. Se ele assim permitir, você vai poder beijá-lo. Você vai estar para sempre na sua presença. Você vai estar num lugar onde não há luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ah, meu irmão, naquele dia você vai ver o cumprimento daquele cântico que a gente canta antigo, que diz, além do céu azul, quem sabe, vamos lá os antigos? Foi Jesus preparar, vamos lá? O lar para dar a quem a vitória alcançar, anelo conseguir,
a vida no porvir, até seu rosto ver a lei. Se você é do Senhor, você verá a face do Rei Jesus em glória. Amém. Glória a Deus! Fidelidade será recompensada. Haverá um dia de contas, irmãos. O que o Senhor revela para mim? Que fidelidade é multiplicar e vai ser recompensada. Mas o Senhor revela que incredulidade gera esterilidade. Chegou a hora, irmão, daquele que tem um talento só, prestar contas. E ele chega para o Senhor com muita disfarçatez, chamando o Senhor de Senhor. Mas ele sabe que o Senhor é Senhor, não tem jeito ainda que ele não creia. Mas ele diz assim, Senhor, sabendo que és homem severo, olha o que ele diz do Senhor, o coração dele é incrédulo, irmão. Por isso ele não dá fruto. Essa palavra severo, no grego é a palavra de onde vem a nossa palavra esclerosado. Certo? Ela significa bruto, duro, doido. Ele está dizendo, Jesus sabendo que o Senhor é um esclerosado, é isso que ele está falando. Um doido, um bruto, ignorante, um intratável. Sabendo que o Senhor és homem severo, e além disso, injusto, porque ajuntas o que não semeastes e colhes o que não espalhaste. Ele chama Deus de mau, de duro e de injusto. E ele diz receoso, ou seja, o termo no grego é tremendo de medo. Eu abri um buraco e coloquei seu talento na terra e fui viver minha vida. Eu não estou nem aí para o Senhor. Fiz o que eu queria, está aqui seu talento, pronto, cumpri bem a responsabilidade. Irmão, esse homem não dá fruto. Por quê? Porque ele é incrédulo. Ele estava no meio do povo de Deus, ele veio para a igreja, ele gostou da comunhão, gostou do cântico, ouviu muitos sermões, mas ele crê que Deus é mau. O Senhor não me deixou cuidar da minha vida nesse mundo, o Senhor não me deixa curtir os meus prazeres desse mundo, eu vou jogar seu talento para lá e vou viver para mim. Então, irmão, ele é incrédulo, ele está na igreja, mas é descrente. Irmão, por isso que ele sepulta o talento, porque a incredulidade gera esterilidade. Irmão, esse texto está dando uma lição teológica profunda demais para mim e para você. Ele está dizendo que tudo aquilo que você pensa sobre Deus vai determinar o rumo das suas ações. Ele está dizendo que a sua ortodoxia, ou seja, a doutrina certa, vai determinar a sua ortopraxia. Ele está dizendo que a sua teologia determina o rumo da sua vida. O que você pensa de Deus determina a maneira como você atua. Então, meu querido amigo e irmão, se você não crê no amor de Deus, na bondade de Deus, você vai se virar e viver para si mesmo. Mas, meu querido amigo e irmão, além de nos ensinar, então, que não dá fruto quem não tem Jesus no coração, ele nos diz que incredulidade será penalizada. E qual é a pena para a incredulidade, amado amigo e irmão? Primeiro delas, a repreensão celestial. O Senhor fala para ele o seguinte, servo mau e negligente. A palavra usada para mal no grego é literalmente filho do capeta. É a mesma palavra usada para maligno, poneros. É a mesma palavra usada para o diabo. O Senhor vira para ele, servo filho do capeta, servo maligno. E negligente, preguiçoso, safado. Jesus não fala safado, eu que falo, tá? Preguiçoso, miserável. Você é um preguiçoso, um maligno. Sabias que eu colho que não plantei, ajunto que não semeei? Você devia ter pegado meu talento e dado aos banqueiros para multiplicar, se você acha que eu sou tão bruto assim. Então Jesus vai e o repreende de uma maneira terrível, irmão. Mas a outra coisa é a perda da responsabilidade. Jesus fala assim, tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Mas o Senhor Jesus diz em último lugar, amados amigos e irmãos, que ele vai sofrer, além da repreensão do Senhor, e além, amado amigo e irmão, da perda de responsabilidade, o alijamento eterno. Versículo 30 diz, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Querido amigo e irmão, isso é muito sério. Você está dizendo, ué, pastor, então a salvação é pelas obras, é pelos frutos que eu dou. Não, meu irmão. Lembre que ele era um não crente. O fruto dele só revelou o coração dele. A gente é salvo pela graça mediante a fé. Se não tem fé, meu irmão, não tem obras. Então, as obras são a evidência da fé.
Já dizia Tiago, irmão de Jesus, quando ele não multiplica os talentos, significa que ele não creu no amor, que ele não creu na bondade, que ele não creu no perdão de Deus, que ele não confiou que Deus já deu o melhor por ele, que Cristo é o Senhor e Salvador da vida dele, que ele se arrepende dos seus pecados e é perdoado, é lavado, justificado e agora pode viver uma vida alegre e de liberdade para o Senhor Jesus. Quem não acredita nisso vai viver para si, não vai viver para o Senhor. Então a esterilidade é um sinal de incredulidade. E a esterilidade será penalizada com a repreensão celestial, com a perda de responsabilidade, mas com o inferno eterno da ira de Deus. Ali haverá choro e ranger de dentes. Haverá um dia de ajuste de contas, irmãos. Eu quero perguntar para vocês: vocês estão preparados para esse dia? Nesse dia, vocês dirão para o Senhor: 5 talentos ganhei. Aqui tem outros 5 que ganhei para o Senhor. O Senhor me desse 5, ganhei mais 5. Não, o Senhor me deu 2, ganhei outros 2. O Senhor me deu 1, está aqui mais 1. Você vai ouvir naquele dia o elogio do Senhor, vai receber mais responsabilidade e vai ter a alegria da intimidade com Deus eterno durante séculos dos séculos. Ou naquele dia você vai arrumar desculpas e o coração vai revelar que você era um incrédulo, por isso foi estéril. Ou naquele dia você verá a ira de Deus pesando sobre você e você vai ser repreendido pelo Deus eterno, vai perder as bênçãos que tinha recebido e vai passar a eternidade no quinto dos infernos. Meu irmão, como vai ser você? Onde estará você na eternidade, no dia final? Haverá um dia, amados irmãos, de acerto de contas. Ao olhar para esse texto, irmão, nós já estamos chegando ao final, eu vou cortar as ilustrações que tinha. Mas eu quero lhe perguntar, nessa noite, você tem vivido como missionário fiel? Você tem vivido como missionário abençoado? Olhe para o seu coração, analise a sua vida agora em nome de Jesus. Você tem sido um missionário abençoado? Você, meu irmão, tem consciência do seu lugar e das suas responsabilidades? Você tem dado toda a sua vida por amor de Jesus? Você está preparado para o dia do acerto de contas final? Sabe qual é o meu desejo para mim e para você naquele dia? É que nós vejamos a face gloriosa do Senhor Jesus. E que Ele diga para mim, que Ele diga para você: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Senta uma bênção, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos orar ao grande Deus. Quero chamar a equipe para cantar mais uma vez aqui meu tributo. E depois eu vou fazer a oração final e impetrar a bênção. Queria pedir os irmãos para